foi a vontade do Senhor esmagá-lo. Preste bem atenção, amados, na leitura. Contudo foi a vontade do Senhor de esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. É a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Deixa na hora da mensagem, eu sei que isso vai dar certinho. Senti isso aqui. Segura aí. Vai dar certinho. O que eu vou pregar nesta noite é a diferença entre a marca e a ferida. Então preste atenção. O que é uma ferida? Uma ferida é uma lesão aberta. É uma interrupção da pele. Vou repetir. Ferida é uma lesão aberta. Também podemos dizer que é uma interrupção da pele, segundo o dicionário Aurélio. Marcas, ou marca, é um sinal da cicatrização da ferida. Eu vou repetir. Ferida é uma lesão aberta. Marca é um sinal da cicatrização da ferida que foi aberta um dia. A palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A palavra do Senhor me diz também que João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra do Senhor também vai me dizer no Evangelho de Mateus, Lucas e João, que o Senhor nasceu de uma virgem chamada Maria. Aquilo que João disse é verdade. O Verbo vai se fazer carne. Jesus vai nascer. E por que Jesus vai nascer? Porque o Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fez uma promessa. É a primeira promessa messiânica. Vai ser dito que Jesus vai vir, ou seja, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E tudo aquilo que Deus Pai fala, acontece. Porque Ele não mente, Ele é a verdade. A Bíblia diz que os anos se passam. O anjo vai à casa da Maria, a qual o Senhor escolheu para que ela pudesse ter dentro do ventre dela Jesus, o Messias, o Salvador. A Bíblia diz que Jesus nasce. A palavra do Senhor me diz também que Ele nasce com propósito. Ele vem com propósito. Ele vem para cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus. E qual é o propósito? Resgatar o homem. Trazer o homem de volta. Salvar aquele que se havia perdido por causa de uma transgressão. A Bíblia diz então que Jesus está crescendo. E a palavra do Senhor me diz que crescendo Ele vai então dar início ao propósito, ao chamado. Jesus vai ser batizado. Jesus vai começar a anunciar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que aí começa a perseguição. Ouça. A Bíblia diz que Jesus está fazendo aquilo que o Pai ordenou. Até que um dia, reunido Ele com seus discípulos, assentados em volta de uma mesa, Ele vai dizer: um dentre vocês vai me trair. A Bíblia diz que Judas, o Iscariotes,
é o que vai trair Jesus. Por 30 moedas de prata. A Bíblia diz então que Jesus é entregue. E sendo ele entregue, a Bíblia diz que vai haver sobre Jesus condenação. Jesus vai ser julgado e condenado. E a condenação não é uma condenação qualquer. É uma condenação de morte. Morte essa de cruz. A Bíblia diz então que após ele ser condenado, soldados vão pegar Jesus e vão levar para um lugar. E levando ele para um lugar, a Bíblia diz que ele vai receber uma coroa de espinhos. Vou repetir. O que Jesus vai receber é uma coroa que contém espinhos. O que Jesus vai receber são açoites. O que eu estou querendo dizer para vocês é que Jesus vai começar a ser ferido. Vai dar início à abertura de lesões sobre o corpo de Jesus. Porque o que ele está recebendo, embora sendo ele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é uma coroa de ouro. A sua coroa não tem pedras preciosas. A sua coroa contém espinhos. A Bíblia diz que ele vai receber açoites. Não é aplausos, é açoites. E esses açoites que ele vai receber, a Bíblia diz que vai abrir feridas. Lesões. A palavra do Senhor me diz que essas feridas, que essas lesões têm um propósito. Ouça o que eu vou dizer a vocês. Essas feridas e essas lesões abertas no seu corpo têm um propósito. Eu quero que você entenda algo. Que não são apenas as pessoas que irão causar feridas em nós. Deus, o próprio Deus, pode também causar em nós feridas. Porque a palavra do Senhor me diz que foi a vontade de Deus Pai de esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E é necessário isto. E por que é necessário? Porque ninguém cura uma outra pessoa estando essa pessoa ferida. Vou repetir. Não tem como um ferido curar uma outra pessoa que está ferida. Para você curar uma outra pessoa, você precisa ter sido ferido e agora não carregar ferida, mas marcas, cicatrizações. O que nós precisamos carregar agora não são feridas, mas são as marcas das feridas que causaram em nós. Quantos que entraram aqui nessa noite? Ferido pelo pai, pela mãe, ferido por um amigo, por um colega, por um líder espiritual. Quantas pessoas que nesse momento estão sendo feridas? Feridas essas que geram dores. Feridas essas que fazem pessoas se isolarem e até mesmo pararem de crer no Deus que abre a ferida, mas que também fecha. Eu vou repetir. Deus, Ele causa ferida. Ele abre essa ferida. Mas o que nós precisamos entender, que Ele abre, mas Ele também fecha. E Ele não fecha uma ferida estando ela infectada, não. Ele sara a ferida primeiro. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite, que o Jeová Rafá, o Deus que cura, está aqui nessa igreja nesta noite. Como assim foi pela manhã, Ele também está aqui nesta noite. Para curar a mim, a você, nós que fomos feridos pela palavra. Pessoas que nos ferem, pessoa que debocha de mim, de você, porque nós cremos no único Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Jesus sofreu deboche, foi tido como maldito, recebeu ele cusparada,
Porém a palavra do Senhor me diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Mesmo sofrendo, mesmo ferido, ele não abandonou o seu propósito. Ei, Deus está falando comigo e com você. Embora você esteja ferido, ou tenha feridas ainda abertas, não desanime do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Pastor, mas está doendo. Pastor, está doendo, pastor. A lesão é grande, a dor é grande, pastor. Mas o Senhor está nos ensinando como ovelha muda, levada ao matadouro, Jesus foi. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você: olha, não desista. Porque aquele que permitiu, a irmã, seja lá quem for, te feriu, é o mesmo que permitirá você receber a cura e a cicatrização da ferida que o próprio Deus pode ter aberto, ou como Deus permitiu outras pessoas abrir em você. Ouça, Isaías 53, 11 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, eu vou repetir, depois do sofrimento de sua alma, preste bem atenção, querido. O que Isaías aqui está dizendo por Deus é que há ferimentos que chegam na alma, há ferimentos que ultrapassam a sua pele, seus órgãos. Ferimentos esse que muitos carregam na alma. Uma traição, um engano, um roubo, uma mentira, mágoas enraizadas no coração, feridas causadas por pessoas que você um dia confiou, que um dia você esperava muito por ela, mas que quando você precisou, ela não ajudou. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Depois do sofrimento de sua alma, presta bem atenção, tem coisas que eu e você só iremos receber da parte de Deus depois do sofrimento. Depois da ferida aberta, eu estou aqui pedindo a vocês, não reclamem das feridas que você carrega. Feridas essas que ainda estão abertas, não reclame. Porque a palavra do Senhor está me dizendo e vai dizer a mim e a você. Ouça isso aqui, que existe um tempo próprio, determinado por Deus, que a dor vai passar. A ferida vai ser fechada. Existe um tempo já determinado por Deus. Assim como Ele permitiu vir essa ferida, Ele também permitirá vir a cura e a cicatrização. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso. Porque quando o médico dos médicos vem, ele não vem para abrir ferida, ele vem para sarar e gerar em nós marcas. Porque as marcas demonstram que nós também um dia fomos feridos. E são as marcas essas que representam experiência, conhecimento que às vezes vem de forma dolorosa, mas que amanhã o sofrimento que você passou, a ferida que você teve, servirá de cura para aquele que hoje está sendo ferido. Pessoas sentam do meu lado e do seu lado, pedindo orientações sobre algo que foi ferido nela, e o que Deus faz? Nos usa, para que essa pessoa entenda, que aquilo que ela está passando é passageiro. Olha o que a palavra diz. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagar, versículo 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. É depois do sofrimento. É depois do sofrimento que ele verá a luz
e ficará satisfeito. Eu estou querendo dizer para você que, embora você esteja sofrendo hoje, há de chegar um dia que você verá a luz e ficará satisfeito. Eu estou dizendo para você que essa ferida que foi aberta, embora para você esteja durando muito tempo, ela não é permanente, ela vai passar. Ela vai passar. Eu sei que dói, irmãos. Eu sei que não é fácil lidar com algumas lesões, principalmente as lesões na alma, principalmente as lesões no coração, irmão, não é fácil. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei que não é fácil revogar algumas coisas, mas nós servimos um Deus que permitiu eu e você carregá-lo dentro de nós. Eu louvo a Deus por isso, porque há dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos convence, que nos ensina, e o melhor, que é a própria cura. Eu louvo ao Senhor por isso. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz, e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo, justo, justificará muitos e levará a iniquidade deles. Ouça, feridas estão no plano de Deus. Sei que não é fácil ouvir isso. Feridas serão abertas, foram abertas, porque feridas também faz parte do plano de Deus. Na minha e na sua caminhada com Deus, nós seremos feridos. Agora entenda algo, esse ferimento aqui de Jesus é movido pelo amor, mas por causa de uma transgressão. O que eu estou querendo dizer para você, que o ferimento que eu estou falando, não é um ferimento de uma conversa fiada que um tem com o outro, não. Eu estou falando que é por causa da palavra. Eu e você, nós seremos feridos por causa do Evangelho, por causa de anunciar uma verdade que nem todos querem escutar, e muito menos aceitar. Ei, nós sofreremos sim, por causa da palavra. Seremos rejeitados, seremos maltratados, não seremos bem vistos em muitos lugares, por confessar um Deus que nós não vemos, mas acreditamos que Ele existe. Talvez você já até foi, ou está sendo ferido, por pregar a palavra. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi ferido por causa do meu pecado e do seu pecado. Presta bem atenção, querido. Os açoites que Jesus levou, era para mim, era para você. As lesões que Jesus carregou no seu corpo, não era para Ele, era para mim, para você. Os espinhos que foram cravados sobre a sua cabeça, não era para Ele, era para mim, para você. Mas por amar a mim e a você, Ele se colocou no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que para não bastar, Ele vai seguir uma via chamada de via dolorosa. Se é uma via dolorosa, eu entendo que o sofrimento não vai acabar. A Bíblia diz, além dele ir para essa via dolorosa, ele está indo em direção ao Gólgota. Ouça isso. Enquanto o Getsêmani mostra o que há de vir de sofrimento, a angústia, o Gólgota é a condenação, é a crucificação. O que ele está fazendo é indo para o lugar de crucificação, carregando uma cruz que não é dele, minha e sua. Lembrando que já tem lesões, o sangue já está escorrendo, e além disso, levando sobre ele uma cruz que é minha e sua, por causa de um pecado. Pecado esse de Adão, lá no Éden.
A Bíblia diz que ele chega no Gólgota, Monte da Caveira, lugar de crucificação. Meu Deus, quero eu dizer por mim mesmo, lugar de dor e sofrimento. Quando Jesus chega, a Bíblia me diz que lá estão pessoas preparadas com pregos e martelos. Para quê? Para colocar Jesus de pendurado no madeiro. Você não entendeu? Parecia que o sofrimento havia acabado. Parecia que as 40 chibatadas, açoitadas que levou foi o suficiente. Parecia que a coroa de espinho era o suficiente. Mas o que eu entendo é que algo pior estava por vir. Eu não estou querendo desanimar você. Eu estou querendo dizer a você que quando o Senhor chamou a mim e a você, Ele chamou nós para morrermos para o mundo e vivermos para Cristo. Ele está no Gólgota. Vão agora pregá-lo numa cruz com pregos. Feridas, lesões estão sendo abertas em Jesus, porque Ele se colocou no nosso lugar. Se você entrou aqui nessa noite ferido, eu quero que você aproveite essa noite e deixe aquele que um dia foi ferido e agora não está mais ferido, agora ele carrega consigo as marcas. E essas marcas representam que tudo aquilo que ele sofreu foi por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Eu quero que você nessa noite deixe ele curar algo que a tarja preta não vai curar. O médico não vai curar. A mãe não vai curar, por mais carinho que a mãe tenha, amor por você, não vai curar. Só tem um que cura a alma. Só tem um que cura espírito. E só tem um também, que é médico dos médicos, que cura o físico. É Jesus. Você hoje está com a oportunidade de sair daqui curado. Sair daqui nessa noite sem nenhuma lesão, sem nenhuma ferida, mas isso vai depender de você. Feridas também adquiridas no Gólgota, lugar de crucificação. É no Gólgota que Jesus vai ser ferido com pregos nas mãos e nos pés. É também no Gólgota que vão enfiar uma lança em Jesus. E por que vão fazer isso? Porque as feridas abertas hoje serão fechadas amanhã. Feridas que foram abertas hoje serão fechadas amanhã. Porque feridas abertas geram dor, mas feridas fechadas geram marcas que faz lembrar, só lembrar da dor que aquela ferida causou. Eu vim aqui nesta noite dizer a vocês, vai passar. Essa dor que você está sentindo hoje por essa ferida que se abriu, vai passar. Eu vou repetir isso aqui. Eu não sei quem abriu essa ferida. O que eu estou dizendo para você, que essa ferida que foi aberta, ela vai passar. Porque só tem marcas aquele que um dia foi ferido. Você precisa entender que você precisa carregar não somente feridas, mas marcas. Nós precisamos carregar marcas, porque só tem marcas aquele que um dia foi ferido. E diferente da ferida, a marca mostra que você foi curado. Tem cicatrizações aí? Eu tenho uma aqui, ó. Essa cicatrização que eu tenho aqui, ela foi causada por um ferimento pelo corpo de bombeiro quando eu tinha 3 anos de idade.
que por uma ordem da empregada, que trabalhava para o meu pai e para minha mãe, eu ainda com 3 anos de idade, fui atravessar a Avenida das Américas. O ônibus para no ponto. Ela não vê o corpo de bombeiro e manda eu atravessar. Quando eu atravesso, da onde é a autoelétrica ali do Dudu, eu sou levado até na esquina pelo corpo de bombeiro. Ferida interna, que se não tivesse rompido a pele, talvez eu não estaria aqui hoje. Mas Deus foi tão maravilhoso, porque Ele permitiu a ferida, mas Ele também permitiu eu ser curado. Mas há aqui a cicatrização de um que foi atropelado, teve traumatismo craniano, tomou Gardenal por 7 anos e hoje está aqui, pregando a palavra de Deus para vocês. Eu sei que cada um aqui foi ferido de um modo, mas eu quis contar essa só para você entender que essa cicatrização aqui me faz lembrar daquilo que ocorreu comigo. E quando uma pessoa sofre um acidente, alguma coisa, o que eu digo? Que eu acabei de dizer, que um dia Deus permitiu eu sofrer uma ferida como você está sofrendo agora, mas que esse mesmo Deus que permitiu é o mesmo também que me curou. Se eu não tivesse essa marca, eu não tinha condições para então ajudar aquele que está sendo ferido agora. E a Bíblia diz que Jesus foi ferido, teve lesões, mas que essas feridas e essas lesões, um dia, foram fechadas. Vai fechar, irmão. Você vai ser curado, irmão. Você vai ser sarado. Eu vou provar para você dentro da Bíblia. Você vai ser curado. Sua alma vai receber a cura. O seu espírito vai receber cura. O seu corpo físico também pode receber cura. Nós precisamos crer, irmãos. Ouça, quem carrega marcas, carrega as feridas que foram curadas. Nessa noite, Jesus quer curar você dessa ferida que pessoas causaram e que Deus também permitiu você ter. Nessa noite, Jesus quer curar você, para que você possa ter marcas que venham curar outras pessoas, porque uma ferida aberta, uma pessoa com uma ferida aberta, não traz cura. A cura vem quando nós carregamos marcas das feridas que sofremos. A Bíblia diz que Jesus está no Gólgota, pendurado. E a palavra do Senhor vai me dizer que Ele vai receber uma ferida, que nós aqui, embora queremos morar com o Senhor, poucos são aqueles que querem deixar esse mundo. Ferida que Ele vai receber é entregar a sua vida para Deus Pai. Ele vai ser ferido. Porém a palavra do Senhor me diz que no 3º dia, aquele que teve lesões pelo corpo, aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões, ele vai ressuscitar. Presta bem atenção, ele vai ressuscitar. E a minha pergunta é, quando ele ressuscita com as feridas abertas ou fechadas? A Bíblia diz que Maria e as demais mulheres vão até o sepulcro, chegando lá, não encontra Jesus. A Bíblia diz que vão dizer para ela, por que procura dentre os mortos aquele que vive? Vá e diga a eles que eu ressuscitei. A Bíblia diz que Jesus então vai. E indo Jesus, um dos discípulos não está presente. A
Bíblia diz que eles ficam admirados. Por quê? Porque Jesus está ressurreto, sem lesões abertas, apenas com marcas. Eles ficam tão admirados que o Senhor vai comer novamente com eles, para mostrar que verdadeiramente Ele está vivo. A Bíblia diz que Tomé não está presente. Está escrito em João capítulo 20. E não estando ele presente, ele não vai acreditar que aquele que sofreu lesões, aquele que foi ferido, agora está vivo, e sem nenhuma ferida ou lesão aberta. Não entenderam ainda. O Deus que nós pregamos, Ele permite a ferida, mas Ele não permite que a ferida permaneça para sempre. Uma hora essa ferida sua vai ser curada. Uma hora. Aí, ó. Entende? Dá glória a Deus, dá aleluia. Uma hora essa ferida vai ser curada. A Bíblia diz que mais uma vez Jesus aparece, porque Ele prometeu. E quem vai estar lá? Tomé. E Tomé anteriormente havia dito: olha, eu não acredito que Ele ressuscitou. Eu fico aqui querendo pensar como Tomé pensou naquele momento. E talvez também assim você. Tomé, como pode ele ter recebido tantas feridas, lesões, a ponto de entregar o seu corpo ao Pai, está ressuscitado? Como pode alguém vencer tantas feridas e tantas lesões abertas no corpo? Não, eu não acredito, porque ele recebeu uma coroa de espinho, eu vi. Ele recebeu açoites, eu também vi. Eu vi que eles também pregaram os seus pés, as suas mãos no madeiro. Eu vi também que enfiaram uma lança nele. Eu vi também quando eles pegaram ele e colocaram no sepulcro. E agora vocês estão dizendo que ele está vivo? Eu não creio. Assim são muitos aqui na igreja. Muitos dizem: eu não creio que Deus possa me curar da maior ferida que eu carrego na minha vida. Eu não creio que Deus possa me fazer perdoar aquela pessoa. Eu não creio que Deus possa fazer eu voltar do lugar da onde eu saí. Eu não creio. Assim são muitos. É Tomé. Tomé, eu não acredito. Para mim acreditar, Tomé está dizendo: eu preciso ver. E não apenas ver, eu preciso tocar. A Bíblia diz que Jesus aparece. E quem está lá? Tomé. Talvez nessa noite entrou aqui no nosso meio também um Tomé. Tomé é esse que precisa que Jesus mostre para ele o que Jesus fez por ele lá na cruz do Calvário. E o Senhor nessa noite está me usando para mostrar a você o que Ele fez por você lá na cruz do Calvário. Ele está mostrando para você que Ele sabe quem é que abriu essa ferida. Ele está querendo dizer para você também que foi necessário Ele mesmo abrir essa ferida em você. Ele também está mostrando a você que também haverá um tempo que essa ferida vai ser fechada. A única coisa que Ele requer de nós é que nós creiamos que Ele abre a ferida, mas Ele também fecha. Que Ele permite vir a ferida, mas Ele também permite a cura. Nós precisamos acreditar que a ferida e a cura está dentro do propósito de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A ferida tem um propósito. As marcas também têm um propósito. A Bíblia diz que Jesus aparece, João, capítulo 20, versículo 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e a coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. O Senhor está dizendo: ei Tomé, olha aqui as marcas.
das feridas que eu recebi por você. Sabe aquela coroa, Tomé? Não era para mim. Sabe aqueles açoites? Também não era para mim. Sabe a lança? Também não era para mim. Era para você. Mas por eu amar tanto você, Tomé, eu me coloquei no seu lugar, Tomé. Olha aqui, Tomé. Olha aqui, Tomé. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Nós o consideramos castigado por Deus. A Bíblia diz que foi a vontade do Senhor de esmagá-lo. Você está entendendo? Foi a vontade do Senhor que o seu único filho sofresse no meu e no seu lugar. Só por amor a mim e a você. Continuando. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Olha só a causa: transgressões. Não dele, mas minha e sua. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Olha só. E pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas, hein, meu lindo? Quando nós olhamos para marcas, o que nós lembramos? Das feridas que foram abertas. Quando Tomé olha para Jesus e vê as marcas, o que ele vai lembrar? Vai lembrar daquilo que Jesus havia prometido e cumprido. O que nós precisamos lembrar nessa noite é que o Deus que abre uma ferida é o Deus também que fecha, cicatriza. E através dessa cicatrização, gera em nós testemunho para outras pessoas. Coloque o hino aí. Deixa eu pedir meu tecladista só para parar um pouquinho. Coloque esse hino aí, por favor. Aleluia. Desligar. Ouça o hino.
Aleluia. Eu encerro dizendo isso aqui. Não é sorte e também não é azar. É a vontade de Deus. Não é sorte e também não é azar. Não é um só acontece comigo ou só acontece com você, como às vezes nós falamos. É porque Deus permite que algumas coisas ocorram comigo e com você. Feridas, irmãos. Lesões. Machucados. Que demoram para serem fechados. É como aquela pessoa diabética. Que quando recebe uma lesão no corpo, tem dificuldade na cicatrização. Às vezes você entrou aqui, hoje, pensando que essa ferida que você carrega há anos, vai ser como um diabético. Que quando olha para a ferida, vê que ela não fecha, começa a se desesperar, a desanimar, achando que aquela ferida pode o levar à morte. Talvez você entrou aqui assim, há tantos anos carregando essa ferida, ferida aberta, que uma hora ou outra você fala com uma pessoa, e o que o Senhor está querendo dizer para nós, que não foi sorte, também não foi azar, foi a vontade de Deus. Pastor, por que o Senhor diz isso? Porque está escrito, amado. Mas Ele, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Todas as feridas que Jesus levou, foi por causa da minha e da sua transgressão. Todas.
Nenhuma foi dele mesmo. Todas nossa. Todas. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Jesus não abriu ferida em ninguém. Porque a Bíblia diz que ele veio para curar os doentes e salvar os pecadores. Olha só, irmão. Nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, estou mostrando a você. Contudo, foi a vontade do Senhor. Você precisa aceitar, irmão, que é a vontade do Senhor que vai prevalecer sobre a sua vida. O problema é que nós achamos que a vontade do Senhor, como nós usamos a própria palavra para dizer, é boa, agradável e perfeita. Mas essa vontade boa, agradável e perfeita, ela tem um propósito. Talvez para você não é boa a ferida, mas para Deus é. Talvez para você não é agradável, mas para Deus é. Né, amados? Porque tem propósito. Está dentro do propósito de Deus e do plano de Deus. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Contudo, amados, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. E a vontade de Deus nessa noite é curar você. É curar-me. Seja curado hoje, em nome de Jesus. Não saia daqui ferido, não. Deixa o Espírito Santo te pegar no colo. Deixa o Espírito Santo curar aquilo que o homem não consegue curar. Além dele curar, deixa ele te fortalecer, irmãos. Porque ninguém sai de um hospital fraco. A gente só sai do hospital quando o médico dá alta, sabendo que a gente aguenta, que pode ficar lá fora. Eu espero que você não saia daqui com feridas abertas. Saia daqui curado, com marcas, que amanhã vai gerar cura para a vida de outras pessoas. Vamos ter aí mais uma semana, se o Senhor permitir. Semana essa que o Senhor já disse que é uma semana vitoriosa. Mas não significa que o fato de você obter a vitória não será ferido, viu? Jesus, para vencer a morte, teve que ser ferido. E às vezes você está querendo um resultado sem antes ser ferido. Só que tem alguns resultados que só acontecerão na minha vida e na sua vida depois de sermos feridos. Fica de pé no seu lugar.